Anos 80 no Brasil. O país caminhava para a abertura política e o rock and roll ganhava uma cara mais brasileira. Com muita irreverência e letras mais ousadas, o gênero invadiu as rádios do país e virou febre. Anos 80. Nas telonas dos cinemas acontecia uma guerra nas estrelas. Enquanto Marty McFly tentava um caminho de volta para o futuro, Indiana Jones, menos tecnológico, corria atrás de antiguidades e, sem saber o que acontecia por aqui, um simpático ET se perdia no planeta Terra. Nas ruas, jovens artistas e políticos pediam pelas diretas já. Enquanto Michael Jackson assustava o mercado fonográfico com o álbum Thriller, os brasileiros sentiam os efeitos da inflação alta e do plano cruzado. E se cada década traz um estilo, nos anos 80 sobraram modismos. Ah, e tinha o Walkman sempre a tiracolo. A música, rock, ou a música popular em geral, né? Não só rock, ela reflete muito o mundo que a gente vive. Batata frita, chope e uma discussão de casal. Recheados de coloquialismo, os versos da música logo caíram na boca do povo, daí não parou mais. Era dado o pontapé para o surgimento do rock dos anos 80 na grande mídia. Público. Inútil até hoje é uma música atual, sabe? Que questiona todas as coisas de eleição, não sabemos escolher presidente, que a gente continua inútil de certa forma, sabe? Então eu acho que é o retrato ainda, infelizmente, né, da maioria da população brasileira e mesmo da gente que às vezes se sente inútil. No cenário internacional, bandas como The Clash, The Cure e Ramones figuravam como as preferidas do público no Brasil. Ficou por conta dos paulistanos do IRA traduzir essa tendência musical por aqui. Nós entramos para participar do primeiro festival punk da PUC de São Paulo. Na verdade foi uma montão de 3 bandas, né, uma coisa pra lá de alternativa. A gente já queria fazer alguma coisa com algumas composições e as coisas que fossem de covers eram de artistas que não eram ainda famosos popularmente, como Clash. Difícil emplacar discos de sucesso, imagine encontrar um lugar para tocar. Foi aí que surgiu em 1982 o Circo Voador aqui no Rio de Janeiro, que virou berço do rock brasileiro. Primeiro foi construído em frente à Praia do Arpoador, mas depois a lona foi despejada para o bairro da Lapa, onde está até hoje. E nós fazíamos aqui o caldeirão que virava o som de cada um, do senso comum e do gosto comum, não de parâmetros de FM. Por isso que você vai ver na década de 80, uma das características legais é que na década de 80 as bandas todas são muito diferentes. Com influências do punk, da cena pop, uma pitada de reggae e da onda new wave, as bandas de rock dos anos 80 vinham de Porto Alegre, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e até mesmo da Bahia. Os gurus da cena musical no país e o rock and roll à brasileira. Depois dos reis do Iê, Iê, Iê e a desconcertante sintonia dos tropicalistas, os jovens dos anos 80 precisavam lançar seu próprio movimento. A nova geração Coca-Cola buscava uma identidade. Por a gente ter tido muitos anos de repressão militar, né, da ditadura, na verdade a gente tinha um grupo de artistas muito mais velhos do que o público. Né? Não tinha havido uma renovação. Eu me lembro que a gente tinha essa coisa, a gente às vezes ouvia as músicas nós de MPB, nós tínhamos, sabe, 19, 20 anos, a gente não se identificava tanto com algumas coisas que eram cantadas. Eu quero ter a sensação das cordilheiras. Isso era uma coisa que a gente falava entre as bandas, assim, pô, a sensação das cordilheiras. Então se tinha uma esperança muito grande, não só de um novo país, mas tinha uma juventude toda, né? Que, por exemplo, músicas como Geração Coca-Cola falam muito bem, que tinham
um país para questionar. E por isso que as letras eram tão importantes. Eu acho que o diferencial da geração dos anos 80 são os textos. Não demorou muito para músicos como Cazuza e Renato Russo virarem ídolos. Eram os poetas do rock dos anos 80. Quando a geração dos anos 80 chega, é o primeiro momento desde 71, 72 ali com Novos Baianos e tal, que você vai ter jovem cantando para jovem. São grandes compositores e essa geração dos anos 80 sofreu essa perda, né, de não poder ter ao longo da sua vida acompanhar o trabalho desses dois grandes artistas. Nem sempre os versos de Cazuza trilharam sozinhos no cenário musical. Filho de João Araújo, o jovem do Rio de Janeiro começou carreira no Barão Vermelho. A banda agradava tanto quem gostava do estilo pop new wave, quanto a turma do rock mais pesado. A gente começou a tocar e sentimos que a banda tinha um barato nosso ali, uma química, e aí a gente seguiu, né? E foi nesse momento que o Cazuza falou que escrevia e começou a mexer nas letras das músicas do Guto e do Maurício, e a gente começou a fazer música junto. Ainda com o Cazuza nos vocais, a banda emplacou sucessos como Pro Dia Nascer Feliz de Bete Balanço. O Mar Abandonado é o grande estouro da gente, é o disco que a gente vende, disco de ouro, que naquela época 100 mil discos era uma coisa, era muito disco. E cara, a gente começou a viajar o Brasil todo, fazer show em tudo quanto é lugar. As pessoas não acreditavam que o Barão continuaria sem o Cazuza, mas a gente acreditava nisso e a gente correu atrás e lutou muito para que isso acontecesse. Eu deixaria de beber. Outro símbolo dessa geração veio de Brasília. Com Renato Russo, o Brasil conheceu o rock produzido no Planalto Federal. E os jovens viam nele a figura de um guru. Eu me lembro da gente estar no camarim e ouvir gritos... parecia turbina de um avião, sabe? Ficava uma coisa ensurdecedora, assim. Era uma energia muito grande. Além de Será e Ainda é Cedo, o primeiro disco trouxe a música Geração Coca-Cola. Mas foi com o segundo LP que a banda virou coqueluche nacional. Também não era pra menos. Quem conseguiria cantar textos longos e emplacar músicas com mais de 6 minutos? A saga de Eduardo e Mônica e a música Faroeste Caboclo foram cantadas à exaustão. As músicas do Legião vão ser eternas. Em que país é esse? Trazia mais que uma simples pergunta. E a mensagem geralmente era uma coisa, enfim, de protesto. Ele já era um pouco mais maduro quando entrou para o cenário roqueiro da década de 80. Marcelo Nova, amigo do peito de Raul Seixas, foi o primeiro e único baiano a ter projeção no rock da época. Com punk rock de qualidade, emplacou alguns sucessos. Eu Não Matei Joana Dark e Silvia foram alguns deles. O que era curioso nisso é que nós não podíamos aparecer em lugar nenhum. Era uma expressão pré-AIDS, né? Então era uma expressão que era considerada ofensiva, né? Pornográfica. Então, os jornais, quando publicavam o nome da banda, era Camisa de Reticência. Uma fraternidade de músicos que vinham de diversas partes do país. De Porto Alegre, Salvador, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Assim, os jovens roqueiros daquela geração davam uma cara mais brasileira ao rock dos anos 80. Entre os sucessos estavam Gangue 90, Barão Vermelho e o Traje a Rigor. E o grande marco daquela geração foi ele, o vinil. Como eu acho que tinha também um rock no Rio Grande do Sul, com Engenheiros do Havaí. São Paulo é aquela coisa mais urbana sempre. Você pega o Traje, pega Titãs, pega o Ira. E Camisa de Vênus, também, que é a banda da Bahia, fortíssima. Eu acho que cada cidade tem uma identidade, né? E isso se reflete na arte em si.